Essa parte inicial que eu estou compartilhando aqui, pessoal, é idêntica à de ontem. Tá? Só mudou o título, ó. Transformada de Laplace inversa. Transformada inversa de Laplace. Aula 2. A definição é a mesma de ontem. Na verdade, aqui não é definição, aqui é só um texto explicativo, né? A transformada de Laplace permitirá que obtenhamos a solução de uma EDO de coeficientes constantes através da resolução de uma equação algébrica. A transformada de Laplace de uma função f é uma transformada integral. Aí essa figura aqui, pessoal, ela resume bem, ela é boa para você entender o que nós estamos fazendo. O que eu quero? Eu quero, a partir de uma EDO, chegar numa solução da equação diferencial. Que caminhos eu tenho para isso? Eu tenho o caminho da resolução das equações diferenciais separáveis. Ótimo. Eu tenho o caminho da EDO exata. Beleza. Também tenho o caminho daquela EDO linear. Tudo bem. Mas tem algumas que não se enquadram. Tem algumas que não se enquadram nem na separável, nem na exata, nem na linear, tal. Você tem outras situações. Então, para essas outras situações, a gente pode utilizar uma técnica. É como se fosse um bypass, né? Aquele bypass, você vai passar por um outro caminho, né? Você vai dar uma volta, mas nessa volta pelo menos você vai conseguir chegar no lugar que você não estava conseguindo chegar antes, ok? Dando uma volta, você vai conseguir. Então, essa volta, nesse bypass, você tem que aprender duas técnicas. Uma técnica é a transformada de Laplace. A outra técnica que você tem que aprender, ou desenvolver, né, é o fazer o caminho inverso. Porque essa seta aqui, isso aqui você já tem que saber, né? Você sabe como resolver equações algébricas. Claro que depende de quais equações algébricas, né? Se for uma equação algébrica do primeiro grau, ótimo. Se for uma equação algébrica do segundo grau, tranquilo. Mas à medida que você vai incrementando as equações algébricas, algumas são difíceis de resolver, ok? Algumas requerem até métodos numéricos, métodos computacionais para resolução, tá bom? Mas de fato, assim, aqui nós não vamos acrescentar nada não, tá? Nessa setinha aqui, eu não devo acrescentar muita coisa com vocês. O que eu vou acrescentar com vocês é nessa aqui, que a gente fez a aula de ontem, e nessa aqui que eu vou fazer a aula de hoje, certo? Então nós vamos lá, vamos começar. Aqui estou repetindo a definição de ontem, não tem novidade aqui. Definição de ontem. Seja f uma função com domínio positivo, né, de 0 até infinito, e uma imagem qualquer número real, a transformada de Laplace da função f é denotada e definida por essa expressão aqui, ó. É a f de s, dada pela transformada de Laplace da função f de t. O que ela é? Ela é uma integral, que vai de 0 até infinito, de e elevado a menos st vezes a função f de t na variável t. Isso vai ser válido se a integral imprópria converge, pelo menos, para algum valor de s. Então, isso nós vimos ontem também. E tem um teorema que a gente viu ontem que a gente vai usar muito, que é uma propriedade, né? Um teorema, propriedade, que a gente viu ontem que a gente vai usar muito, que é esse aqui, olha. Quando existe uma soma de duas funções e você quer aplicar a transformada de Laplace, você pode separar essa soma em duas partes, em três partes, em quatro partes, em n partes. E se essas partes forem multiplicadas por coeficientes constantes, você pode separar esses coeficientes fora da transformada, sem nenhum prejuízo. Então, tudo isso também foi feito, foi dito ontem. Ontem, pessoal, nós obtivemos 4 resultados importantes para a transformada de Laplace. E existem quantos outros? Existem infinitos outros. Só que, lógico, né? Ninguém trabalha com infinito, a gente trabalha com um número limitado. Eu vou colocar aqui nessa tela branca aqui, olha, uma tabela dos principais valores que são obtidos pelas transformadas de Laplace.
E essa tabela vai ser o nosso caminho de volta, o caminho de fazer a inversa da transformada de Laplace. Tá bom? Então eu vou anotar aqui, depois eu salvo isso e compartilho com vocês, tá? Compartilho lá no Rava. Só um instantinho. Então vou colocar aqui, ó, tabela básica da transformada de Laplace. Eu vou colocar aqui, pessoal, no meu lado direito da minha tabela vai ser a função f de t. No meu lado esquerdo da tabela vai ser a minha função f de s. E aí, vamos lá. Na minha função f de t, a primeira que nós vimos ontem no exemplo foi f de t igual a 1, certo? Aí eu mostrei para vocês, eu apliquei a definição. Aí, quando o f de t é igual a 1, o meu f de s vai ser 1 sobre s. 1 sobre s. Quando o meu f de t foi t, exatamente t, o meu f de s foi 1 sobre s ao quadrado. Bom, se por acaso alguém não viu a aula de ontem, está aqui hoje nessa aula e não viu de ontem, se tem, né? É urgente você assistir essa aula de ontem, tá? Essa aula de ontem está salva lá no OneDrive. Acho que está no OneDrive já? Ah, não tenho certeza não, se está no OneDrive. Mas, de qualquer forma, eu vou postar ela aqui no chat para vocês, porque ela também está no YouTube. Eu postei ela no YouTube também. Aí depois eu boto aqui para vocês verem o link. Quem quiser rever essa aula de ontem, ou que não viu a aula de ontem e quiser ver. Então, esses dois primeiros aqui, a gente demonstrou ontem na aula. Ontem a gente fez um t elevado ao cubo. Eu vou generalizar aqui, pessoal. A gente fez o t elevado ao cubo. Eu vou colocar aqui, ó, t elevado a n. Qual é o resultado para t elevado a n? O resultado para t elevado a n vai ser n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então, só para vocês terem uma ideia, né, no caso particular de ontem, ó, ontem nós tínhamos t, vou botar aqui embaixo, nós tínhamos t elevado ao cubo. Aí, já que nós tínhamos t elevado ao cubo, nosso n era 3. Então, seria 3 fatorial sobre s elevado a 3 mais 1. 3 mais 1. Portanto, daria 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, sobre s elevado a 4. Foi esse resultado que a gente achou ontem. Tá? Só que ontem eu demonstrei para vocês, né? Agora eu já estou mostrando para vocês aqui qual é a fórmula, tá? Qual que é o resultado direto. E mais, nós fizemos também ontem com e elevado a at. Ou foi kt, não sei. Eu usei uma constante vezes o tempo aqui. E elevado a uma constante vezes o t, que é o tempo. Esse resultado aqui vai dar 1 sobre s menos a. 1 sobre s menos a. Ok? Até aqui, pessoal, até aqui eu demonstrei com vocês ontem. Só que se eu for demonstrar com vocês tudo que a gente precisa saber da tabela, praticamente o curso ele vai ficar nesse tipo de cenário aí, de demonstração. Então, eu queria mostrar para vocês só assim, olha, a partir daqui você chega aqui, né? A partir da função f, você chega na função fzão. Como? Utilizando aquela definição lá.
Agora eu vou colocar outras aqui, sem demonstrar, vou botar direto o resultado, sem demonstrar, mas fica aí o convite para vocês, né? Fica aí o desafio para vocês, se vocês quiserem demonstrar, tentar demonstrar, é só aplicar a definição, tá bom? É lógico que essas que eu vou colocar aqui agora são aquelas mais difíceis, um pouco mais difíceis de demonstrar, mas não é impossível, dá para demonstrar, tanto é que já temos a fórmula aqui. Então, a fórmula, por exemplo, do seno de A vezes T, a fórmula para o seno de A vezes T vai ser é uma constante, esse A, sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Menos não, mais A ao quadrado. Se tem seno, também tem cosseno. Cosseno de AT vai ser cosseno de AT vai ser S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. E aí, pessoal, eu vou acrescentar mais duas funçõezinhas aqui, que também são de seno e cosseno, só que não são de seno e cosseno na circunferência. Você sabe que a gente, as relações trigonométricas, elas foram todas construídas na circunferência, certo? Eu acho que todo mundo já estudou trigonometria, né? Uma vez na vida, você sabe que as relações trigonométricas todas foram construídas dentro da circunferência. Então, aqui o eixo y é o eixo do seno, o eixo x é o eixo do cosseno. Aí você pega um ponto qualquer aqui, certo? Um ponto qualquer aqui, e aí você, então, a partir daqui você constrói as relações do tipo, a razão do tipo cateto oposto sobre hipotenusa, é o seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, é o cosseno. Oposto sobre adjacente, tal. Então, esse ponto P aqui é um ponto qualquer, e esse raio, o raio aqui é um raio unitário, que é 1. Então, todo mundo já viu um dia a trigonometria ser construída a partir de um círculo. Mas essa mesma trigonometria, ela pode ser construída em outros gráficos, que não sejam círculos, tá, pessoal? Por exemplo, essa trigonometria que eu construí aqui, ou que eu poderia construir aqui, ela também pode ser construída em cima de uma hipérbole. Todo mundo já deve ter ouvido falar de hipérbole, né? A hipérbole é um gráfico assim, ó. A hipérbole é esse tipo de gráfico aqui. A fórmula da hipérbole é essa fórmula aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Essa é a fórmula básica de uma hipérbole. Tá? Uma hipérbole onde a simetria dela é o eixo y. Tá bom? Agora, se eu fizer aqui o raciocínio, se eu pegar um ponto aqui qualquer e fizer o raciocínio de seno, cosseno, tangente sobre os pontos da hipérbole, eu vou obter uma relação trigonométrica hiperbólica. E aí, pessoal, eu sei que vocês não têm costume de usar seno, cosseno na hipérbole, mas aqui nessa matéria, nesse assunto aqui, é comum a gente usar. É razoavelmente comum a gente usar. Então, eu vou anotar aqui para vocês a fórmula apenas. Então, qual é a fórmula do seno na hipérbole? Que a gente chama de seno hiperbólico, tá? Tem um seno, S-E-N, com H aqui. Seno hiperbólico de AT. O seno hiperbólico de AT, pessoal, só muda em que, em vez de mais, aqui vai ser um menos. Só isso que vai mudar. Em vez de A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, vai ser A sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Essa é a fórmula do seno da hipérbole. E o cosseno da hipérbole também, a única diferença vai ser um sinal. O cosseno hiperbólico de AT vai ser dado por S sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Bom, então essa, pessoal, é a nossa tabelinha básica, tá? De transformadas de Laplace, né, de uma função de t para uma função de s, certo? Então, basicamente, pessoal, na aula de ontem, nós aprendemos isso, ó. Ontem
Ontem nós aprendemos a pegar uma função e levar essa função de t para uma função de s, usando para isso a transformada de Laplace. Hoje, nós vamos ver aqui como é que a gente pega a função de s e leva de volta para a função de t. Para isso, nós vamos aplicar a função inversa de Laplace. Então, tem um símbolozinho aqui, olha, de Laplace elevado a menos 1. L é menos 1. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso usando essa tabela. Então, isso aqui nós vamos fazer usando a tabela e etc. Não é só tabela, né? Tabela e outros conhecimentos aí, mas basicamente é a tabela. O que eu quero dizer? Não vai precisar de calcular a integral nem a derivada via de regra, tá? A gente vai só pegar os resultados da tabela e vai tentar mexer com eles, adequar eles até eles confessarem o pecado que eles cometeram. Entendeu? Então você vai ter que fazer eles entrarem de acordo com aquilo que você precisa, né? Então isso é manipulação algébrica, né? Manipulação. Bom, deixa eu falar uma coisa com você. Se você até agora falou assim, cara, não estou entendendo nada, é normal, viu, pessoal? Você é uma pessoa, um ser humano normal. Fique tranquilo. Isso só quer dizer que você é um ser humano que está com todas as suas faculdades mentais corretas. Mas agora, a partir desse momento que eu vou fazer aqui agora, os exemplos, aí não, aí você vai ter que começar a acompanhar e ver, então é isso que você está querendo dizer? Então vamos ver aqui, ó. Exemplo. Acho que eu não encorajei muito vocês não, né? Sei, vamos ver. Exemplo 1. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Sendo, hoje vai tudo de cabeça aqui, viu, pessoal? Sendo f de s igual a 1 sobre s ao cubo, por exemplo, sendo f de s igual a 1 sobre s ao cubo, determine f de t. Vamos determinar o f de t. Então, nós queremos, então, voltar, certo? Queremos fazer o caminho de retorno aí. Vamos ver como é que faz isso. Vou fazer o primeiro, vocês vão ver que não é nada tão complexo, não. Então, vamos lá. Ó. F de t será dado pela função ou pela transformação inversa de Laplace da expressão 1 sobre s ao cubo. Joia. O que eu vou fazer para saber qual é o resultado disso aqui? Eu vou lá na tabela e procuro onde é que tem, lá do lado direito na tabela, uma expressão parecida com essa aqui, olha, que tem essa expressão 1 sobre s ao cubo. Talvez eu ache, talvez eu não ache. Vamos ver, ó. Não. Aqui tem 1 sobre s ao quadrado. Puxa vida, quase, hein? 1 sobre s ao quadrado tem, mas não tem 1 sobre s ao cubo. Agora, aqui tem uma espécie de generalização, né, pessoal? Porque se aqui embaixo é s elevado a n mais 1, eu não sei se está dando para entender, mas isso aqui é um n mais 1. Tentar melhorar. Ó, n mais 1. Se o meu n fosse 2 mais 1 dá 3. Fica s elevado a 3. O problema é que aqui em cima não é 1, né? Tá n fatorial. Tá n fatorial. Mas eu vou utilizar essa expressão aqui e vou tentar fazer aquela expressão lá de baixo se adequar a essa aqui. Sem forçar a barra, só usando aquilo que eu posso usar, que são as propriedades e tal. Então vamos ver. Olha só. Eu quero saber isso aqui. Quero saber quanto que é isso aqui. Nós sabemos que
nós sabemos que 1 sobre... Não, já comecei errado. Vou apagar aqui. Nós sabemos que n fatorial sobre s elevado a n mais 1, ela corresponde, quando você faz aqui quando você aplica a Laplace, ela corresponde a 1, tá, penso, ela corresponde a t elevado a n. Ela corresponde a t elevado a n. Nós vimos isso aqui, está lá escrito lá na tabela, que isso aqui, essa expressão aqui, ela corresponde a t elevado a n, caso você aplique a inversa de Laplace, ok? Então, repara uma coisa, no nosso caso aqui, pessoal, nós temos que o n, para que nós tenhamos aqui o s elevado a 3, nós precisamos que o n seja 2. Caso o n seja 2, nós vamos ter isso aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Se você tivesse s elevado a 2 mais 1, aqui em cima você teria 2 fatorial. E isso ia te levar a você transformar essa expressão em t elevado a 2. Essa expressão aqui corresponde a t elevado a 2, caso transformada de Laplace inversa. Tá? O problema, pessoal, é que essa expressão aqui não está igual a essa expressão que eu tenho. Então, olha qual é o nosso segredo aqui. Ó. O que nós vamos fazer para fazer aparecer aquilo que nós queremos. Está vendo que aqui eu tenho 1, né? Eu vou multiplicar por 2 fatorial aqui em cima. Vou multiplicar por 2 fatorial aqui. Espera aí que ficou apertado. Então, eu tenho esse 1 aqui em cima. Eu vou multiplicar esse 1 pelo 2 fatorial. Porque aí, pessoal, 1 vezes 2 fatorial dá 2 fatorial. Só que aí você vai falar assim, pô, mas simplesmente assim, você vem aqui e só multiplica aqui por 2 fatorial? Mais ou menos. Você pode multiplicar aqui por 2 fatorial e chegar aqui fora e dividir por 2 fatorial. Botar assim, ó, 1 sobre 2 fatorial. Porque aí, pessoal, o 2 fatorial que está aqui dentro vai cancelar o 2 fatorial que está aqui fora. Lembra que a propriedade diz que esse número que está aqui, essa constante, ela sai multiplicando aqui? Então, 2 fatorial por 2 fatorial corta. Então, esses dois elementos aqui se anulam. Isso quer dizer que essa expressão aqui, olha, essa expressão aqui, ela corresponde a f de t, que é igual a 1 sobre 2 fatorial, você sabe que 1 sobre 2 fatorial é 1 sobre 2 mesmo, vezes a transformada inversa de Laplace da expressão 2 fatorial sobre s elevado a 3. Acontece, galera, que essa expressão aqui corresponde a t ao quadrado. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, f de t é igual a 1 sobre 2, porque 2 fatorial é só 2, vezes isso aqui tudo corresponde a t ao quadrado, quando você faz a transformada de Laplace. Portanto, f de t é igual a t ao quadrado sobre 2. Pronto. Então, eu saí, olha só, ó, olha o que eu fiz, olha o que foi feito aqui. Nós pegamos a função f de s, que era igual a 1 sobre s ao cubo, e nós transformamos essa expressão em f de t, que é igual a t ao quadrado sobre 2. E utilizando a transformada inversa de Laplace.
Aí, se você me perguntar assim, professor, quando é que foi que a gente usou a transformada inversa de Laplace? Aí eu te falo o seguinte, não é verdade que se você aplicar Laplace nessa expressão aqui, você vai chegar nessa aqui? Então, se você... Aí você vai falar, eu não sei, mas dá para saber porque ontem a gente fez isso. Só que ontem a gente fez com algumas delas, não com todas, com algumas. Mas estas algumas que a gente fez, elas dão base para a gente aumentar a nossa tabela infinitamente. Tá? E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos utilizando aquilo que foi feito ontem, tá? Só que agora nós estamos desfazendo, fazendo o caminho inverso. Não é mais ou menos assim que a gente aprendeu a resolver integral? Você primeiro aprendeu a derivar. Aí quando você foi aprender a integrar, você falou assim, qual é o número que, ou qual é a expressão que quando você deriva dá esse resultado aqui? Então a expressão que quando eu derivo da 2x é o x ao quadrado. Então o integral, ou a integral de 2x é x ao quadrado. Claro, tem mais c lá, né? Então, meio que foi por aí. Foi por esse caminho que a gente aprendeu a integrar. Pensando qual era a expressão que quando a gente aplicava a derivada, obtinha aquele resultado. Tá? Então, aplicar a, a, trans, a Laplace inversa, né, transformada de Laplace inversa, ela significa você pensar, através da tabela, qual é a expressão que gera aquele resultado. Ok? Vamos fazer mais uma? Vou fazer mais uma aqui, um exemplo 2. Deixa eu pegar aqui um exemplo seguinte. Sendo f de s dada por 1 sobre s ao quadrado, menos 1 sobre s, mais 1 sobre s menos 2. Determine f de t. Sabendo disso aqui tudo, vamos determinar f de t. Pensa aí um pouquinho. Olha, vou escrever bonitinho aqui, ó. F de t. Por que eu tô falando que eu vou escrever bonitinho? Porque dá para você já olhar para as expressões e já botar o resultado. Mas eu vou devagarzinho, passo a passo. F de t é igual a transformada inversa da função 1 ao quadrado menos 1 sobre s mais 1 sobre s menos 2. Sendo assim, pessoal, eu também posso dizer, sendo assim e conhecendo as propriedades da transformada, eu posso dizer que essa expressão aqui corresponde à transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado, fechou aqui, menos a transformada de 1 sobre s, mais a transformada de 1 sobre s menos 2. Então, o que eu estou fazendo? Estou usando aquela propriedade que estava lá em cima, lá no início da nossa página, onde eu falo que a transformada de uma soma é a soma das transformadas. Isso tanto vale para a transformada direta como a transformada inversa, tá bom? E aí, pessoal, agora basta você conhecer a tabela, ir lá na tabela e pesquisar assim, deixa eu ver se lá na tabela tem algum caso para esse aqui, tem algum caso para esse aqui, tem algum caso para esse aqui. Bom, esse primeiro aqui, pessoal, ele é bem simples.
A gente fez ontem. 1 sobre s ao quadrado é o resultado da função t. Esse aqui, ó, é o resultado da transformação da função t. Então, é a função t. O inverso dela é a função t. Menos 1 sobre s é o resultado da função f de t igual a 1. Isso aqui, ó, dá 1. Agora, essa última aqui, eu tenho que ir lá na tabela para olhar, porque essa aqui para mim é novidade. Então, vamos lá na tabela para olhar? Ó, 1 sobre s menos 2. Olha aqui, ó. Olha essa aqui especificamente, ó. 1 sobre s menos 2. Aqui está 1 sobre s menos a. Então, se aqui fosse um 2, o meu a seria substituído pelo 2. Significa que aqui o meu a também seria substituído pelo 2. Então, meu 1 sobre s menos 2 é a mesma coisa que e elevado a 2 vezes t. Então, vou voltar, vou descer tudo de novo aqui. E vou trocar isso aqui por mais, ó, o sinal aqui é de mais, e elevado a 2t. Pronto, está feito. É só isso, professor? É só isso. Nesse caso aqui é. Tá? Então, aqui a conclusão ó, é essa aqui, olha aqui. Se o fzão de S, ele corresponde a 1 sobre S ao quadrado, menos 1 sobre S, mais 1 sobre S menos 2, a transformada dessa função, né, pela inversa de Laplace, vai gerar a função de t, que é t menos 1 mais e elevado a 2t. Só isso. Joia? Vamos fazer mais exemplos, pessoal. Hoje é só fazer exemplos sobre a transformada inversa de Laplace. Então, acho que agora é o terceiro, né? Então, vamos ver aqui. Exemplo 3. Vamos aumentar um pouquinho aqui o grau de dificuldade. Sendo f de s igual a, vamos botar aqui 2s menos 6. 2s menos 6. Tá bom. Sobre s ao quadrado mais 9. Mesma coisa, determine f de t. Determine f de t. Joia. Olha só, pessoal. Eu posso separar essa expressão aqui em duas frações. Eu não posso separar o denominador. Quer dizer, poder eu posso, mas não é simplesmente deixar o s ao quadrado de um lado e o 9 do outro. Não, não é assim. Porém, vamos relembrar uma coisa rapidinho aqui. Olha. Caso eu tivesse isso aqui, ó, c sobre... Não, deixa eu botar de outro jeito. Caso eu tivesse assim, a mais b sobre c, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que a sobre c mais b sobre c. Certo? Porque caso você tire o MMC de C e C é o próprio C. Aí você, bom, o MMC é C, aí você soma A mais B, vai dar A mais B. Então, logicamente, juntos ou separados, eles são equivalentes. Isso se aplica, pessoal, isso que eu acabei de fazer aqui e vou apagar, isso se aplica a essa situação nossa que eu tenho aqui. Então, nosso f de s, antes de aplicar o Laplace, eu vou separar isso aqui em duas frações. Uma menos a outra. O denominador vai ser o mesmo, s ao quadrado mais 9. A outra também, s ao quadrado mais 9. Então, aqui em cima da primeira vai ficar 2s.
menos 6. São equivalentes. A de cima é equivalente à de baixo. Só que a de baixo, agora, do jeitinho que está de baixo aqui, está mais fácil de eu encontrar uma tabela correspondente a esses negócios aqui. Mas eu posso melhorar mais ainda. Posso melhorar tirando as constantes. Tirando as constantes. Mas observe, eu posso tirar as constantes que estão multiplicando. Tá? Então, isso aqui, na hora de aplicar a minha Laplace, aqui, ó, vai ficar assim, ó, f de t é igual a inversa de Laplace da expressão 2s sobre s ao quadrado mais 9 menos a segunda aqui, que vai ser 6 sobre s ao quadrado mais 9. Dorme não, hein, galera? Olha lá, hein? Bom, o que eu posso fazer? Ó, constante aqui, constante aqui. Esse 6 aqui, pessoal, para tirar ele daqui, é só você lembrar que é como se fosse 6 vezes 1. É como se fosse 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6. E esse 2 vezes S aqui, ó, 2, a constante 2 vezes S. Eu posso tirar esse 2 aqui e botar fora. Posso tirar esse 6 aqui e colocar fora. Isso vai facilitar. Então, eu posso reescrever isso aqui ó, como f de t, que é igual a inversa de Laplace, multiplicada por 2 aqui fora. Boto 2 aqui fora. Vezes, aí bota a função aqui dentro dessa chavezinha aqui, pessoal. O lugar de botar a Laplace é sempre dentro da chave. Então, fica S sobre S ao quadrado mais 9. É mais 9, só que em vez de mais 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. Porque a fórmula lá tem S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, é melhor você fazer isso. Menos, esse 6 que está aqui, ó, vai ficar do lado de fora. 6 vezes a Laplace inversa, né, da função 1 sobre S ao quadrado mais 3 ao quadrado. Pronto. Pronto não, né? Mas melhorou. Vou subir, hein? Vou lá na tabela de novo para olhar essa expressão aqui, ó. Para olhar essa expressão aqui e essa expressão aqui. Vamos lá, vamos subir. Chegando aqui na tabela, ó. Olha aqui justamente a função seno e a função cosseno. A função seno tem a constante a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. E a função cosseno tem o s sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Então, são essas duas aqui que vão ser as nossas estrelas da transformada que nós vamos fazer aqui, ó. Estamos fazendo aqui. Então, vou botar aqui como observação. Observação. Sendo que? Sendo que o seno de AT, ele equivale, não posso botar assim, é igual, não, pessoal, porque não é igual, é a transformação que leva a isso, né? Então, esse seno, ele é transformado para essa função aqui, olha, que é de A sobre S ao quadrado, e não ficou bom aqui não, peraí. Vou deixar mais para baixo isso aqui. Isso aqui corresponde a A sobre S ao quadrado mais A elevado ao quadrado. Essa é da função seno, tá? E a cosseno de AT, ela corresponde, pessoal, à transformação de S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? Isso está lá em cima na tabela. Então, sendo assim, pessoal, é só olhar o seguinte, olha, essa expressão aqui, onde eu estou passando o mouse aqui, olha, ela está praticamente idêntica a essa expressão da cosseno. A única diferença é que eu tenho o A aqui
e aqui eu tenho 3. Então, é porque o meu A é igual a 3. Então, eu vou escrever essa expressão aqui como 2 vezes o cosseno de 3t. Então, já vou escrever aqui embaixo, ó, f de t vai ser igual a 2, tá vendo que tem um 2 aqui na frente? 2 vezes o cosseno, em vez de ser AT, vai ser 3t, porque o A ao quadrado corresponde ao 3 ao quadrado. Então, é cosseno de 3t. Cosseno de 3t. Menos, deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, está faltando uma coisa, né? Está faltando uma coisa. Porque se aqui é 3, olha, aqui em cima também tinha que ser 3. Então, vou fazer aquela estratégia que eu usei agorinha, lá no fatorial, ó. Se aqui embaixo tem um 3, aqui também tinha que ter um 3. Vai usar a regra, boto um 3 aqui. Boto um 3 aqui e divido por 3 aqui. A constante pode fazer isso, tá, pessoal? Você pode multiplicar por uma constante aqui dentro e dividir pela mesma constante aqui fora, que isso equivale a nada. Equivale a não fazer nada. Você multiplicou por 3 e dividiu por 3. Você não fez nada. Lógico que para a resolução isso foi bom, mas não para o resultado. O resultado não altera. Então, o que vai acontecer? Que vai dar esse resultado aqui, ó, vai dar menos 2, porque 6 dividido por 3 é menos 2, vezes o seno dessa expressão aqui. Olha, essa expressão aqui, como você deve estar vendo, é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. A única diferença é que meu A vale 3, então vai ser 3t. 3t. Pela comparação, nós chegamos nesse resultado aqui. Então, esse resultado é o resultado da transformada de Laplace pela inversão, né? Transformada de Laplace. Ninguém pergunta nada. Tá fácil pra caramba. Professor, Fala. Ei. eu dei uma viajada aqui quando você começou a fazer esse 2 vezes cosseno de 3t menos 2 vezes seno de 3t. No caso do 2, eu entendi que é uma constante, você colocou a constante para fora, aí ficou 2 vezes cosseno, porque o cosseno de AT é igual a S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Mas esse 3t, Isso. no caso, você pegou... Não entendi. Esse cosseno de 3t. É. Esse é o mais difícil mesmo. Vamos pensar aqui, ó. Ó, o que aconteceu aqui? Para eu usar a fórmula do seno, para usar a fórmula do seno, eu tenho que ter essa situação aqui, olha. O número que eu tenho aqui em cima, esse número tem que se repetir aqui embaixo ao quadrado, certo? Então, repare que eu tinha o 3 ao quadrado aqui embaixo, mas eu não tinha o 3 em cima. Aí, quando isso acontece, poxa, aqui embaixo eu tenho 3 ao quadrado, aqui em cima eu não tenho 3 ao quadrado. Não tenho 3, né? Porque, ó, é o a ao quadrado embaixo e o a sozinho em cima. Então, para eu aplicar essa fórmula, eu tenho já o 3 ao quadrado aqui embaixo, eu teria que ter esse 3 aqui em cima. Então, qual que é o segredo? O segredo é você inventar, você incluir, você colocar propositalmente aqui o número que você quer, a constante que você quer, sabendo que essa mesma constante que você colocou aqui, ela poderia vir aqui para fora. Se ela poderia vir aqui para fora, e se eu dividir ela por ela mesma, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, por isso que eu botei de vermelho aqui, olha. É como se eu estivesse multiplicando por 3 e dividindo por 3. Então, isso não altera o resultado, mas permite que eu consiga fazer a minha substituição. Tá? Permite que eu faça a minha substituição. Ok? Então, ao fazer minha substituição aqui, olha, é agora que ela está totalmente adequada, à substituição do seno de AT pelo A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Entendeu? Então, às vezes vai ser necessário fazer isso. Para aparecer aquilo que você precisa, você multiplica
numerador e multiplico o denominador. Só que o numerador fica do lado de dentro e o denominador fica do lado de fora. Não tem problema. Não tem problema. Não sei se foi suficiente para você entender, Quinoa. O que você acha? Foi sim, do seno foi o suficiente. Agora o do cosseno, que também deu 3t. E no caso o 3 só está no denominador, elevado ao quadrado. É porque... Isso, é porque a fórmula do cosseno ela é diferente, ó. A fórmula do cosseno é essa aqui, ó. A fórmula do cosseno só tem a constante A no denominador mesmo. Sim. Então, quer dizer, o A que está aqui, ele é o A que apareceu aqui no denominador. Então, como aqui, olha, apareceu 3, ele só apareceu onde ele tinha que aparecer mesmo. Entendi. Entendi. Tá Beleza. Bom, professor. Obrigada. Eu que agradeço que alguém perguntou aqui alguma coisa nessa aula. Porque senão parece que eu estou dando aula para a parede aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 4 agora. Como é que tá o jogo aí, Matheus? Falei? Estou dizendo? Bom, exemplo 4. Deixa eu botar um exemplo 4 aqui. Deixa eu pensar aqui. Quase todos são do mesmo jeito, tá, pessoal? Vamos considerar assim, olha. Sendo f de s igual. Aí vamos botar uma fração aqui. 2s menos 5. Já sei, já sei. Vou colocar aqui agora uma situação em que embaixo seja praticamente igual ao anterior. Você vai ter s ao quadrado, só que em vez de mais 9, vai ter menos 9. Ó, s ao quadrado menos 9. Ok? E aí, no que nós queremos? Determine f de t. Então, eu quero que você faça isto, se transformar nisto, aplicando a transformada inversa de Laplace. Quero que você aplique aqui a transformada inversa de Laplace. Ó, tá muito parecido, pessoal. Tá muito parecido. Vou te dar a dica aqui, ó. Dica. A dica é que o seno hiperbólico de AT não se preocupa muito com essa palavra bonita, hiperbólico. É uma fórmula. É uma fórmula. O seno H, né, o seno hiperbólico de AT, ele vai ser dado por A sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. E o cosseno hiperbólico de AT vai ser transformado em S sobre S ao quadrado menos A ao quadrado também. É isso. Então, dei a dica. Vou esperar aqui 5 minutos. Eu tenho fé, tenho esperança de que você vai pegar aí um caderno e vai tentar fazer esse negócio aqui. Vai lá, pessoal. Bom, Ronis, eu vou começando aqui, viu? Aí daqui a pouquinho você vê se bateu aí os nossos resultados. Estou na última expressão aqui. Estou na última Beleza. expressão aqui, pode ir. Beleza. Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Muito parecido com o anterior, eu vou começar separando essa expressão, f de s, em duas partes. Onde a primeira vai ser 2s sobre s ao quadrado menos 9, menos, e a segunda vai ser 5 sobre também s ao quadrado menos 9. Então, beleza, separei aqui em duas. Tá? Agora eu vou aplicar a inversa de Laplace. Então, f de t vai ser dado pela inversa de Laplace da primeira expressão,
que é 2s sobre s ao quadrado menos 9 menos a próxima, a inversa de Laplace de 5 sobre s ao quadrado menos 9. Tá. Até aí todo mundo foi, né? Ó, f de t, eu vou colocar agora esse 2 aqui fora da expressão, 2 vezes a inversa de s sobre s ao quadrado, e no lugar de menos 9, eu vou escrever menos 3 ao quadrado. Para quê, pessoal? Para já conseguir observar e deixar exposto quem é meu a. Quem é o meu a. Menos, vou deixar aqui como sendo 1, né, pessoal? 1. O 5 vai ficar do lado de fora, vezes a expressão de Laplace, vai ficar com 1 aqui, sobre s ao quadrado menos 3 ao quadrado. E aqui eu vou fazer aquele mesmo truque que eu fiz no anterior, que é um truque honesto, né? Multiplicar por 3 aqui em cima e dividir por 3 aqui embaixo. Por quê? Porque aí eu consigo colocá-la no formato que precisa. Observa que essa aqui, ó, é a fórmula da transformação hiperbólica, essa segunda aqui é do seno, e essa primeira aqui é do cosseno. Hein, professor, uma pergunta. Nesse caso que Claro. você multiplicou 1 por 3 e passou por outro lado dividindo, você fez isso ou você colocou realmente 3 vezes 1 e 5 sobre 3? Ó, eu não passei pelo lado dividindo, não. Eu fiz assim, eu multipliquei por 3 e, ao mesmo tempo, dividi por 3, que é igual uma balança. É como se fosse numa balança. Se você tem lá, quando eu falo balança, eu estou pensando naquelas balanças antigas de 2 pratos, né, que equilibram o lado esquerdo com o lado direito. Se você colocar o mesmo peso dos dois lados, você mantém o equilíbrio. Então, essa operação que eu fiz aqui foi multiplicar o numerador por 3 e dividir o denominador por 3. Então, se você multiplica por 3 e divide por 3, você não altera o resultado. Eu poderia até cortar aqui, ó. Poderia cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui. Só que eu não vou cortar, por quê? Porque, para mim, é interessante deixar esse 3 aqui. Esse 3 aqui, ele faz com que apareça o formato que eu precisava, que é o 3 aqui em cima e o 3 ao quadrado aqui embaixo. Tá? Então, eu multiplico por 3 aqui e divido por 3 aqui. Certo? Daí, eu vou escrever minha expressão assim, ó, 2. Essa expressão aqui, lá na tabela, é a transformada de Laplace, né, da expressão cosseno hiperbólico de 3t. É o cosseno hiperbólico de 3t. Menos 5 terços, que multiplica essa expressão aqui, olha, que é, pessoal, o seno hiperbólico de 3t. Seno hiperbólico de 3t. Uma notinha de rodapé, né, que a gente costuma falar aqui. Caso você precise fazer uma substituição do t aqui por algum número, a sua calculadora científica calcula seno hiperbólico por seno hiperbólico, tá? É só modificar a função dela. Depois eu vou ver se eu arrumo aqui uma espécie de um tutorialzinho aqui para mostrar para vocês, mostrar as fotos aqui, para vocês usarem aqui, porque vai ter hora que a gente vai ter que usar. Vai ter que pegar a calculadora científica lá, né, e usar hiperbólico. E não sei se a de vocês é igual a minha. Eu tenho uma basiquinha aqui, uma Cássio aqui, mas essa minha aqui não tem a tecla para seno hiperbólico nem para cosseno hiperbólico. Eu tenho que mudar de função para ela fazer isso. Mas tem essa função na calculadora, tá bom? Deixa eu arranjar
umas imagens, botar nas imagens, aí eu vou mostrando para vocês o passo a passo. Que aí eu projeto aqui e vocês vão fazendo aí com a calculadora de vocês. Mas pode ser que a sua calculadora seja diferente, calculadora do celular, dependendo do celular, deixa eu olhar aqui. Dependendo do celular, já tem, até tem, né? Deixa eu ver se a minha aqui, calculadora do celular tem. Se ela tem hiperbólico aqui. Tem nada. Tem não. Tem que futucar aqui também. Deve ter. Mas ela não tá explícita aqui, não. Entendeu? Então tem que dar uma futucada aí nas funções, que tem um monte de funções aí que estão escondidas nessas calculadoras, tá? Então, antes da gente usar, porque a nossa próxima etapa, pessoal, vai ser fazer substituição de valores nessas funções. Então, antes da gente usar essa cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, eu mostro para vocês, tá? Como é que aciona isso na calculadora científica. Deixa eu ver aqui, então. Fizemos exemplo 4. Vamos fazer um agora? Vamos fazer um aqui agora, usando uma técnica que aprendeu no semestre passado. Vamos aplicar aqui uma técnica que a gente estudou no ano passado. Deixa eu botar aqui, exemplo 5. Mesma coisa, tá? Sendo, mesma coisa, mesmo enunciado. Sendo f de s correspondente a, vamos botar 2s mais 1 sobre 2s mais 1 sobre s vezes s mais 1. Não, s vezes s, s vezes s mais 1, tá certo. Sendo isso aqui, determine f de t. Esse é o objetivo da questão. Essa aqui, pessoal, se você tentar separar, você até vai conseguir separar, mas você não vai achar nada na tabela que tem essa multiplicação aqui embaixo. Então, o ideal seria você transformar essa fração em duas frações, porém, separando o denominador também. É aquela técnica que a gente aprendeu no semestre passado para fazer frações parciais. Então, vamos aqui, ó, eu vou aplicar, a gente vai aplicar a técnica de frações parciais. Olha só, aquela técnica de frações parciais que a gente aprendeu no semestre passado, a gente usou para calcular integral, mas aqui a gente não vai usar para calcular integral. A gente vai só separar por separar. Depois que separar, a gente olha na tabela. Entendeu? Então é bem melhor, bem mais fácil do que aquela integração de frações racionais de funções racionais por frações parciais. É bem mais fácil. O que eu quero, na verdade? Eu quero pegar essa expressão aqui, 2s mais 1 sobre s vezes s mais 1. E eu quero separar isso aqui em uma expressão a sobre s mais uma expressão b sobre s mais 1. Antes que você pense isso, eu acho que você não vai pensar isso, mas antes que você pense, o a não pode ser o 2s e o b não pode ser 1. Por quê, professor? Porque se você tirar o MMC aqui, olha, de s e s mais 1, não vai dar 2s mais 1 lá em cima. Caso você vá, então nesse caso o a vale 2s e o b vale 1. Não dá certo, não funciona. Quando você tentar juntar, não vai bater, não vai dar certo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que considerar como A e B. Você vai descobrir quem é o A e quem é o B. Então, o primeiro passo é calcular o MMC. O primeiro passo é calcular o MMC. O MMC de S e S mais 1 é S vezes
S mais 1. Aí você pega esse produto e divide pelo primeiro, divide pelo S. Então, S vezes S por S vai dar S mais 1. S mais 1 vezes A vai dar A vezes S mais 1. Ok? Mais, agora, esse produto, S vezes S mais 1, dividido pelo S mais 1, vai sobrar o S. S vezes B vai dar SB. SB. Tá bom? Então, agora, o que você vai fazer? Você vai comparar essa primeira expressão com essa última expressão aqui, ó. Comparando essa primeira com a última, vai ficar assim. 2S mais 1 sobre S vezes S mais 1 é igual a A vezes S mais 1 mais S vezes B dividido por S vezes S mais 1. Então, você repara que o denominador está igual, pode cortar, certo? E aí, pessoal, para a gente saber quais são os valores de A e B, eu faço aquelas substituições, lembra? Quais são as raízes dessa equação aqui? Ó? Deixa eu botar uma cor diferente aqui para destacar. Se eu pegasse só o denominador, que é o denominador S vezes S mais 1, igualasse isso aqui a zero, quais seriam as raízes, né? Você pode simplesmente, pessoal, separar isso aqui em duas partes. Botar assim, S é igual a zero, S é igual a zero, ou a segunda parte, S mais 1 é igual a zero, que corresponde a S igual a menos 1. Então, essas aqui são as duas raízes dessa equação do denominador. Tá? Então, você tem aqui a sua primeira raiz, e aqui a sua segunda raiz. São esses números que vão zerar, pessoal, um dos elementos aqui da equação. Então, por exemplo, vamos começar substituindo o S por zero, para ver o que acontece. Vamos começar substituindo o S por zero. Espera aí. Então, começando a substituir o S, vou botar o S minúsculo, fazendo S igual a zero. O que vai acontecer se você fizer o S igual a zero? Vai ficar 2 vezes 0 mais 1 é igual a A vezes 0 mais 1 mais S mais 0 vezes B. Ó, 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. 0 mais 1 é 1, vezes A é A. 0 vezes B é 0. Então, primeira conclusão, o valor de A é 1. E agora? Vamos fazer a outra. Fazendo S igual a menos 1. Fazendo S igual a menos 1. Se eu substituir o S por menos 1, vai ficar assim a minha equação. Ó. Vai ficar assim. 2 vezes menos 1 mais 1, que é igual a A vezes menos 1 mais 1 mais menos 1 vezes B. Fazendo as contas necessárias aqui, ó, vai dar menos 2 mais 1, pessoal. Ó, menos 2 mais 1 dá menos 1. Igual A vezes 0, tá certo? A vezes 0 vai dar 0. E mais menos 1 vezes B, que vai dar menos B. Se menos 1 é igual a menos B, isso implica que B também é igual a 1. Então, o A vale 1 e o B vale 1. Agora, pessoal, a gente pode voltar lá naquela equação. Ó, lembra aqui onde a gente fez isso aqui? Ó? A gente vai transformar o A em 1, vai ficar 1 sobre S,
mais 1 sobre S mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, f de S, que era 2S mais 1 sobre S vezes S mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre S mais 1 sobre S mais 1. É a mesma coisa. Então, é muito mais fácil resolver essa expressão aqui do que a primeira. Então, para resolver essa segunda expressão, eu vou fazer aqui, ó, fzinho de t é igual a Laplace inversa de 1 sobre S mais a inversa de Laplace para 1 sobre S mais 1. Joia. Lá na tabela, você encontra essa primeira aí. Essa primeira aqui, ó, na tabela, está de graça. Então, a inversa de Laplace para 1 sobre S vai ser 1. Simplesmente 1. Essa foi uma daquelas que a gente demonstrou ontem, né? Que eu demonstrei com vocês, a primeira equação lá que eu demonstrei. Agora, essa segunda aqui, pessoal, essa segunda aqui, lá na tabela, ela não tem exatamente igual. Você vai ter que fazer uma adaptaçãozinha pequena aí. Lá na tabela, está falando o seguinte. Está dizendo que 1 sobre S menos A, ela corresponde, essa expressão aqui, ela corresponde a E elevado a AT. Só que aqui é menos A, e aqui é mais 1. Então, o que eu faço? Então, você vai reescrever, eu vou reescrever, fazer bem devagar aqui, ó. Vou reescrever fazendo assim, ó. Vou colocar 1 sobre S menos 1. Por que eu fiz menos 1? Primeiro, porque menos 1 é a mesma coisa que mais 1. Segundo, porque minha expressão, que é a fórmula, né, é S menos A. E aí, com isso, pessoal, eu consigo perceber que o meu A é menos 1. Talvez antes eu não conseguia perceber que meu A era menos 1. Mas agora eu consigo perceber nitidamente que o meu A é menos 1. Então, sendo meu A igual a menos 1, eu posso vir aqui e substituir no expoente do E. Fica E elevado a menos 1t. Portanto, meu f de t vai dar 1 mais E elevado a menos 1 vezes t, que é menos t, né? Menos 1 vezes t, que é menos t. Joia? Então, no final das contas aqui, a conclusão foi essa aqui, ó. A conclusão foi que f de S, sendo que S foi 2S mais 1, sobre S vezes S mais 1, passou pela transformada de Laplace inversa e se transformou em f de t, que corresponde a 1 mais e elevado a menos t. Essa aqui é a nossa conclusão. Então, basicamente, resumindo aqui, para fazer a inversa, a gente usa o recurso da tabela junto com outras coisinhas mais, por exemplo, as propriedades, né? Umas técnicas, igual essa técnica que eu acabei de aplicar aqui, né? Que é a técnica da fração parcial, entendeu? Então, é possível que em alguns momentos você tenha que usar os seus recursos algébricos, né? Pô, isso aqui, do jeito que está, não está perfeito. Eu preciso
eu preciso fazer alguma alteração. Então, você usa as suas estratégias, as suas ferramentas algébricas para fazer alguma alteração que seja necessária. Exercícios aí, claro, mas aí já na próxima aula eu vou fazer isso em aplicações, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e agora? Já que a gente já sabe tanto fazer o caminho de ida como o caminho de volta, como é que a gente resolve as EDOs usando esses caminhos? Então, esse é o próximo capítulo, digamos assim, né? Não é um capítulo em si, mas é o próximo tema que nós vamos estudar. Valeu, então, gente. Bom final de semana para vocês, bom feriado. Até semana que vem, se Deus quiser.